No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Franklin Valverde. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Joel. E, Joel, qual que será o tema do nosso programa hoje? O avanço da inteligência artificial está contribuindo para a promoção da sustentabilidade ambiental, particularmente no setor de biocombustíveis. Participam do programa de hoje Danilo Alá, engenheiro de computação com 15 anos de experiência em sistemas de inteligência artificial para a indústria e cofundador e CEO da eSystem. Boa tarde, Danilo. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O professor Marco Aurélio Pinheiro Lima, docente do Instituto de Física da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Ele foi diretor e implantou o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do bioetanol no período de 2008 a 2012. Professor, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Bom, antes de começar a nossa entrevista, vamos para o destaque da semana. Perfeito, Joel. O destaque da semana é o seguinte: incêndios no Pantanal de Mato Grosso devastam mais de 20% da área do Parque Estadual. O incêndio que atinge o Parque Estadual Encontro das Águas desde o início de outubro, lá no Pantanal, entre os municípios de Barão de Melgaço e Poconé, teve um aumento de quase 6% em 2 dias. Os dados apresentados foram divulgados pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, conhecido como LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Joel. Mais informações, a notícia completa, você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Professor, fala-se muito do carro elétrico hoje, né? Nós temos aí o etanol, né? Que é um combustível nacional. Nós tivemos um programa realmente consistente que poderia ser utilizado, né, até para ajudar no impacto em relação ao meio ambiente no país? Olha, eu diria que o Brasil entrou no assunto etanol, talvez não pelas razões que nós estamos discutindo hoje, que é sustentabilidade, mas entrou no assunto etanol por razões econômicas. Nós tínhamos pouco petróleo na época, importávamos petróleo, criávamos a nossa dívida, e o Proálcool representa uma ação bastante especial do Brasil, porque ele, de repente, ele começa a substituir a gasolina por um produto que mais tarde entra a discussão de ser muito mais sustentável do que a gasolina, porque você captura o carbono, a planta captura o carbono que você emite, e depois, mesmo que você ponha de volta, ele é cíclico, enquanto que, no caso do petróleo, você desenterra um carbono e joga ali na atmosfera. Então, eu diria que sim, primeiro, que o programa etanol, continuamos a ser líderes no assunto de uso do etanol, a nossa frota, cara, quase metade do combustível líquido é etanol, né, considerando aquilo que você mistura na gasolina. Mas você tem razão quando você fala do carro elétrico. Qual que é a preocupação? O carro elétrico ele também tem que vir com a infraestrutura. Você tem que carregar a tua bateria em algum lugar. Já estão aparecendo carros com grande autonomia, mas eu acho que, se por outro lado, se você pensar num carro híbrido, onde você tem o motor elétrico e o motor, por exemplo, a etanol, a gente caminha mais rapidamente para um transporte sustentável e dentro de uma lógica que é a lógica que o Brasil mesmo criou. Então, eu acho que se o Brasil pensar um pouquinho, se fizer um plano sobre o assunto, a gente consegue fazer coisas super interessantes. O governo brasileiro, no momento daquele laboratório nacional de ciência e tecnologia para o bioetanol, ele pensou no assunto. Ele falou, vamos pôr mais ciência para que a gente faça o etanol de segunda geração, que você extraiu o etanol do bagaço e da palha. Porque o bagaço e a palha tem celulose, e celulose são fios de açúcar. Se você quebra esses fios de açúcar, você põe mais açúcar no caldo e faz mais etanol. Mas
Aparentemente, a agenda brasileira é sempre uma agenda de governo. Tem um governo que pensa naquilo, acha que é importante, e não é uma Não de agenda de Estado, né? Estado. Exatamente. E isso é um problema grave, porque é fácil desmanchar coisas. Assim como é fácil construir, não tão fácil construir, mas desmanchar é muito fácil. Então, eu diria que o Outro Brasil problema do precisa... etanol, professor, Bom, outro problema do etanol também é o custo que ele tem para o consumidor, né? olha, eu acho que, se você olhar bem, até que não. Eu acho que nós temos. É óbvio que quem produz o etanol adora estar grudadinho na gasolina quando a gasolina está subindo de preço. Mas o etanol brasileiro é muito competitivo. É muito competitivo. E se você imaginar que 70% é um pouco menos a quilometragem que você faz com o etanol, né, 30% a menos, eu acho que o custo-benefício é super bom. Mas não é só essa a questão. A questão é, então, o carro elétrico chegou. Como é que nós vamos caminhar para o carro elétrico? Nós vamos fazer um caminho mais brasileiro ou nós temos dinheiro para colocar uma tomada de rápido carregamento em todos os postos do Brasil? Eu acho que essa discussão é Ou essencial. vamos investir no etanol num programa, né, para expandir mais. Também. O laboratório de etanol tinha nascido pensando num Brasil exportando muito etanol. Fico imaginando as oportunidades que tem o Brasil com etanol, pensando na África, na América do Sul, em que eles terão a mesma dificuldade de infraestrutura que nós temos, e se nós caminhássemos para essa versão ou híbrida com plug-in, que fosse, mas misturando os dois temas, como teriam oportunidades para o Brasil aí. Danilo, o professor colocou aí um panorama, né, interessante aí a respeito do carro elétrico, como é que ele poderia estar funcionando, de que maneira ele pode estar contribuindo para a sustentabilidade. Eu te coloco uma outra questão, de que maneira que a inteligência artificial pode contribuir para, digamos assim, otimizar todo esse processo de sustentabilidade no nosso Brasil? Pode de diversas maneiras, tá, Frank? Por exemplo, desde direção autônoma para automóveis, que isso reduz aí bastante risco de acidentes e facilita o acesso à mobilidade, mas também na produção do etanol, assim, não é uma produção que envolve múltiplos processos. Então, desde pegar a cana-de-açúcar, fazer todo o processo de moagem, extração do caldo, fermentação, daí saiu o vinho para ser separado em colunas de destilação, e daí saiu o etanol. São múltiplos processos que têm perdas ao longo de cada etapa, né? E perdas que vão acontecendo por N fatores, desde variação da qualidade da cana-de-açúcar até outros distúrbios operacionais. E a inteligência artificial, na nossa experiência, tem sido uma ferramenta muito valiosa para ajudar a aumentar a eficiência, a gente conseguir extrair o máximo de açúcar possível da cana e transformar tudo isso em etanol com o máximo de eficiência possível. Então, cada ganho, cada perda dessa que a gente consegue evitar, a gente está contribuindo até para o preço do etanol ele ser mais competitivo nos postos. Então, as perdas ao longo de cada processo produtivo, elas não são pouco significativas, elas acontecem com bastante frequência, e a IA ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir aumentar a eficiência entre esses processos, tirando a intervenção humana, deixando o processo mais autônomo, e as pessoas elas ficando supervisoras do processo e de fato atuarem onde vão gerar mais valor. Perfeito. Você falou no início da sua resposta da condução autônoma dos veículos, né, que isso geraria mais segurança no trânsito, enfim, protegendo vidas, evitando acidentes. Né? Agora, as pessoas no senso comum, de maneira geral, né, quando se fala que não vai ter ninguém conduzindo, né,
que isso... Mas como é que pode? As pessoas estão no meio do trânsito, ninguém está conduzindo. Se a pessoa conduzindo tem acidente, imagina, né, com esse sistema que nós temos de internet, digamos assim, de operação, né, que toda hora falha. Essas falhas não podem causar acidentes. Eu acho que é interessante para tentar esclarecer um pouco, como é um assunto extremamente novo, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, muitas pessoas têm muitas dúvidas ainda. Eu acho que esse é um momento importante aqui no nosso programa, até para esclarecer para as pessoas de maneira geral como é que funcionaria, digamos, esse transporte autônomo dos veículos utilizando essa inteligência artificial. Bom, é um processo longo e, digamos assim, trabalhoso que tem sido feito ao longo de anos, tá? Só para te dar um exemplo, hoje, direção autônoma ela é dividida em 6 níveis, né? Então, tem desde o nível básico, que é basicamente um freio de emergência, um piloto automático, até o nível, que esse é o nível 0, né? Até o nível 5, que seria o nível em que realmente você chama pelo app, vem um carro sozinho que te busca e te leva para qualquer lugar sobre qualquer condição climática, né? Então, esse é um processo que está sendo, hoje, os melhores carros estão começando a chegar no nível 2, no nível 3, que é basicamente, você consegue dirigir o carro e você coloca em determinados períodos, por exemplo, você está numa autovia, você consegue ligar o piloto automático, ele vai se manter na faixa, ele vai acompanhar o carro da frente, ele vai manter a velocidade que você definiu e ele vai frear se tiver algum obstáculo na frente. Mas ele não faz nada muito além disso, e ele sempre vai te avisar, olha, encontrei um obstáculo aqui que eu não sei o que fazer, ele vai jogar a direção para você. Então o motorista continua dirigindo. Então, são etapas que vão ter que ser sendo vencidas para poder a gente chegar na utopia da direção 100% de não fazer absolutamente autônoma. nada. Você põe o endereço para onde vai, né, e pode ficar dormindo que o carro vai te levar até o lugar do destino final. Perfeito. É importante Exatamente. esse esclarecimento, né, Joel? Porque o senso comum sempre acha que, nossa, mas como é que vai ser feito, né? Acaba... E é bom a gente frisar até que aqui em São Paulo, né, nas certas linhas de metrô, atualmente operam sem condutor, né? E elas vão de um lado para o outro, e às vezes dá problema, mas dá problema em tudo, também com quem acaba conduzindo, né? As linhas que tem condutores, né? Dá problema também, mas enfim, acho que elas funcionam bastante bem, né, Joel? Professor Marco Aurélio, na resposta do Danilo a respeito da direção, né, sem a presença humana, e ele mencionou isso, né, 2 vezes. E a questão do desemprego? Aí vem a inteligência artificial, como é que fica, né? A figura do homem pensando, olhando para o futuro, né? Olha, a impressão que eu tenho é que a humanidade já passou por momentos como esse. Cada vez que a gente tem uma mudança tecnológica forte, a gente imagina que vai perder os empregos, que isso vai ser um problema grave e tal. Eu acho que a gente se adapta. Eu acho que a inteligência artificial ela assusta, de certa maneira, quando você imagina ela tomando o lugar do ser humano, mas ela vai servir como um grande apoio. Ela já serve como um grande apoio. Esses carros que já têm sensores que percebem colisão e freio, isso aí já é o assunto começando e fica imaginando o professor, por exemplo. Como é que você aprende? Você aprende porque cada pessoa aprende de uma maneira diferente. A inteligência artificial, em algum momento, ela vai perceber como é que você aprende e o seu professor vai te ensinar da melhor maneira como você aprende. Hoje é o mesmo professor ensinando para todo mundo e os alunos se adaptando. No futuro, nós teremos uma inteligência artificial que vai adaptar a tua forma de aprendizado. Então, eu acho que esse assunto não me assusta. Eu acho que não vai acontecer novos empregos. Nós vamos nos adaptar. É óbvio que você poderia sempre falar, olha, a humanidade tem 8 bilhões de pessoas e tem uma grande parte dessa população que já passa muita fome, que tem muito que está fora do sistema econômico. Então, nós vamos ter que estar sempre dizendo, precisa encaixar todo mundo, a inclusão é essencial. Lembra que você não tem sustentabilidade com pobreza. Você tem que resolver esse assunto. A sustentabilidade só vira uma pauta
relevante para um pobre quando ele não é mais pobre, senão ela não é a pauta relevante. A pauta relevante é ele se alimentar. Então, eu sou um otimista, eu acho que a inteligência artificial vai mudar a forma da gente trabalhar, mas ela vem muito forte, muito mais para agregar do que para atrapalhar. Ou seja, nós temos que produzir um olhar em relação à inteligência artificial sem preconceitos, né? É essa a minha sugestão, eu acho que é por aí. Como a inteligência artificial pode contribuir para movimentos mais sustentáveis, professor? Olha, a primeira coisa você não pode falar em sustentabilidade sem medir o que você está falando. Então, hoje mesmo a gente vê no mundo da sustentabilidade, você vê empresas que falam, vou ajudar um determinado setor a ficar mais verde. Mas se você não fizer um conjunto de medidas para entender qual é o impacto daquela empresa no meio ambiente e reagir conforme... Então, eu acho que no assunto sensores, manuseio de dados, como você tem muita informação. A inteligência artificial quer que nem uma luva, você conseguir analisar o que está acontecendo para que a sua solução seja realmente algo que contribua. Nós temos aquele chamado greenwashing, que é você pintar de verde coisa, acontece aos montes. Por quê? Porque está faltando medida, está faltando você entrar no assunto e fazer uma medida adequada sobre qual a pegada de carbono do processo industrial, o que ele está acontecendo, quais são as consequências sociais, e fazer uma medida correta sobre isso, para que as tuas soluções efetivamente caminhem na direção que a gente deseja. Eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: mudanças climáticas sempre existiram. Não é novidade mudança climática. Não. Na verdade, toda a teoria de evolução da vida é baseada em mudanças climáticas e os animais se adaptando, todos os seres vivos se adaptando aos novos climas. O problema dessa que nós vivemos é que nós estamos causando, e numa escala de tempo muito pequena. Então isso, você pode até dizer, Marco, eu não posso fazer nada se cair um meteoro que nem os dinossauros. Realmente, por enquanto, a gente não pode fazer nada. Mas, se a gente joga mais carbono do que devia na atmosfera, isso a gente pode fazer. Então só para completar o assunto da inteligência artificial, eu acho que é uma parceiraça para esse assunto de medir o que está acontecendo e o que precisa acontecer. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. ONU cria órgão para impulsionar benefícios da inteligência artificial e conter riscos. O Felipe de Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. A ONU lançou um órgão para colocar a inteligência artificial a serviço da humanidade e fazer com que seus riscos sejam contidos e diminuídos. O anúncio foi feito pelo secretário-geral, Antônio Guterres, e consiste na criação de um grupo consultivo de alto nível e multissetorial, composto por 32 especialistas de várias partes do mundo. It could supercharge climate action and efforts to achieve the 17 Sustainable Development Goals by 2030. Guterres afirmou que, nos tempos difíceis em que vivemos, a inteligência artificial pode servir para impulsionar um progresso extraordinário para a humanidade. Dentre os benefícios possíveis, ele listou previsão e resposta a crises, implementação de programas de saúde pública e educação, ação climática e cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. No entanto, o líder da ONU afirmou que isso depende do uso das novas tecnologias de forma responsável e acessível, mencionando a velocidade do surgimento de novas ferramentas, como chatbots, clonagem de voz, geradores de imagem e aplicativos de vídeo. Ele disse ter ficado impressionado com a experiência surreal de se ver fazendo um discurso em chinês fluente, apesar de não falar a língua, por meio do uso de um aplicativo. Apesar de considerar este um exemplo das incríveis possibilidades da inteligência artificial, Guterres alertou para perigos potenciais. Dentre os riscos, ele destacou o aumento da desinformação, consolidação do preconceito e da discriminação, vigilância, invasão de privacidade, fraudes e violações dos direitos humanos. Could undermine trust in institutions, weaken social cohesion and threaten democracy itself.
O secretário-geral ressaltou que o uso malicioso da IA poderia minar a confiança nas instituições, enfraquecer a coesão social e ameaçar a própria democracia, além de aprofundar desigualdades e transformar as divisões digitais em abismos. Para impedir estas ameaças, o novo órgão será o espaço para um diálogo global, multidisciplinar e multissetorial sobre a governança da IA, de modo que os benefícios sejam maximizados e os riscos contidos. Segundo Guterres, os esforços do órgão consultivo serão inclusivos e baseados nos valores universais consagrados na Carta das Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Danilo, das muitas possibilidades, a gente já falou de algumas aqui no programa, falar chinês sem conhecer a língua é um belo de um avanço, né? Principalmente o professor Marco Aurélio, e mesmo você que participa de vários congressos no mundo, você vai na China e fala chinês sem conhecer nada da língua, é uma grande possibilidade, né? Com certeza, assim, corta muitas barreiras, né? Hoje, comunicação, eu diria que é uma das maiores barreiras que a gente tem na humanidade é a comunicação, e o que a IA puder contribuir para reduzir e fazer com que todos consigam se comunicar de maneira clara, isso é um grande avanço. Acho que a IA está aí para contribuir em muitos aspectos, né? Como o próprio professor comentou, essa questão também de como é que a gente lida com essa quantidade de dados que estão sendo gerados, né? É humanamente impossível, né? Então a IA ela nos ajuda muito a medir o que a gente está fazendo, a acompanhar o que a gente está fazendo, a perceber o que a gente não está percebendo, né? Então isso é muito importante. Professor, e quebra alguns paradigmas, né? Já pensou, aquele acadêmico que falava 5, 6, 7 línguas, né? Não é mais necessário, né? Porque ele já tem essa ferramenta da inteligência artificial. Eu acho que até o nosso cérebro vai ter que mudar, né? Porque eu lembro das pessoas dizendo que quando se aprende uma língua e já tem uma certa idade, é uma maneira de você lubrificar o seu cérebro, continuar fazendo. Se as máquinas começarem a fazer tudo isso para a gente corre riscos, né? Mas eu diria que, eu olho com muito bons olhos. Eu acho que nós já tivemos. Olha a quantidade de negócios que desapareceram porque a humanidade foi criativa, né? Lembra você alugando videocassete numa loja, número de lojas que tinham videocassete, de repente muda tudo, você fica sócio e baixa os teus programas ou assiste direto no seu celular. Olha o celular, olha o que aconteceu, isso aí é inteligência humana a serviço da humanidade. O que aconteceu? Vocês são jovens, mas quando criança, como é que você fazia para se comunicar? Era um transtorno. Eu pegava um ônibus para ir na telefônica, pegava aí para ligar para minha avó. Era uma coisa. Hoje em dia. As escolas de datilografia, né, professor? As escolas de datilografia que não existem mais. Hoje as pessoas já começam. Que abriu oportunidades. É verdade. E o Frank é jovem, mas ele usou videocassete, viu? Sim, não, e a escola de datilografia. Para você começar a trabalhar, você tinha que fazer a escola de datilografia, senão você não tinha emprego. E a gente que se Desculpe. Não, perfeito. Tem uma questão que o secretário da ONU, Antônio Guterres, colocou, né, ele colocou esse aspecto positivo, né, João? Que realmente eu concordo. Eu acho que a gente não tem que ter medo da tecnologia, ela está aí para a gente utilizar da melhor forma possível. Mas tem certos cuidados que a gente deve ter com tudo, né? O trânsito, por exemplo, né? Os automóveis melhoraram o transporte, só que você tem que tomar muito mais cuidado hoje para atravessar a rua, né? E por aí vai. No caso, ele fala das ameaças, né? Das ameaças da questão que pode digamos, se não tivesse cuidado, digamos, cristalizar ainda mais preconceitos, desigualdades. Então, eu coloco essa questão, tanto para o Danilo como o professor. Danilo, como é que você vê essa questão que foi colocada aí pelo Antônio Guterres, né, com esse cuidado que devemos ter com relação a essas ameaças? Ele citou várias, mas eu estou colocando aqui a questão dos preconceitos e das desigualdades, que são duas, por exemplo, muito presentes no nosso dia a dia atualmente. Assim, essa questão do preconceito é muito importante, porque quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial, que se
aplica normalmente, a gente pega uma base de dados já consolidada e utiliza ela para ensinar uma inteligência artificial como atuar. O que acontece é que nossa base de dados já está viciada, né? Já está com todos os nossos preconceitos. Então, existem já muitos casos em discussão, né, de sistemas de detecção de suspeitos, inclusive assim, funcionando nos Estados Unidos. Na Bahia mesmo tem um sistema em Salvador que faz isso através de câmeras e percebe-se que esses sistemas eles possuem certos vícios porque eles foram treinados em cima dessa base de dados, né? E por isso o apelo do Antônio é muito importante, porque a gente está falando de trazer no projeto, a gente ter esse cuidado de garantir que a base de dados ela vai estar bem imparcial, porque qualquer IA que se basear no conhecimento atual, no conhecimento humano atual, se a gente não souber filtrar o que vai entrar nessa inteligência artificial, ela vai carregar todos esses vícios, vai carregar todos esses preconceitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais a gente está falando de aplicar esses sistemas em processos judiciais, em certos tipos de problemas que são muito sensíveis, né? Então, isso Vai é algo aprofundar ainda mais as diferenças, né? vai mais as aprofundar. diferenças. Vai aprofundar. Agora, professor, a inteligência artificial pode ser direcionada, inclusive, para trabalhar de forma contrária, né? A eliminar, ou a corrigir, melhor dizendo, essas diferenças que existem no próprio banco de dados que alimenta essa própria inteligência, não é verdade? Eu não tenho dúvida. Eu acho que, olha só o que aconteceu no assunto eleição, né, no mundo inteiro, não é Brasil. Né? Quer dizer, o fato de você ter uma comunicação fácil, você criar grupos, você criar narrativas, cada um inventa uma história, isso cola, isso. De repente, todo brasileiro que tem um celular comunica suas ideias, certas ou erradas, à vontade. Olha, e eu não acho que a gente resolve esse assunto proibindo o assunto. A gente resolve esse assunto entendendo o assunto. O que está acontecendo, qual é o impacto, como é que a gente detecta informação boa de informação ruim, como é que a gente alimenta a inteligência artificial com o banco de dados adequado, como bem disse o Danilo. O que tem que acontecer para que a gente evolua junto com esse assunto e passando pelo fato de que nós estamos no meio de uma revolução. Não é uma coisa fácil. E as coisas estão acontecendo, estão aparecendo, as tecnologias estão crescendo de maneira exponencial, então elas vêm muito rápido e nós vamos ter que aprender a lidar com elas. Mas não tenho dúvida nenhuma que, num primeiro olhar, você pode divulgar coisas preconceituosas, você pode ter racismos, não tenho dúvida sobre isso, mas nós vamos ter que aprender a lidar com isso e não bloquear o assunto. Eu lembro muito quando começamos a falar em plantas geneticamente modificadas. Então, sementes de soja geneticamente... Por quê? Porque eles conseguiram dominar a tecnologia a ponto de evitar praga, de fazer... O que aconteceu no Brasil naquela época? Eu não tenho a história toda, porque a minha memória puxando, mas vale a pena pensar, lembrar o que houve. Naquela época, houve um enorme preconceito contra esse tema. O Brasil praticamente se retira do assunto desenvolvimento tecnológico, porque as pessoas, vocês estão mexendo numa coisa que não deveria mexer. O resultado prático é que o mundo avança e a gente não avança junto. Então, esse é um assunto que, na parte de inteligência artificial, nós temos que avançar com todo mundo. Vão aparecer problemas, como é que a gente resolve os problemas? Como é que a gente evita isso, mas sem bloquear a evolução daquilo que para nós seria muito importante. O Brasil precisa se definir o que ele quer, o que ele vai ser. Alguns assuntos nós aprendemos a fazer. Petróleo, por mais não sustentável que seja, a verdade é que a tecnologia desenvolvida no pré-sal pela Petrobras é uma ação de sucesso. Como é que a gente agora convence a Petrobras a capturar todo o carbono que ela emite, para que não cause danos ambientais? Esse é o problema, mas estar no jogo é muito importante. E esse assunto da inteligência artificial é um chamado para que o Brasil esteja no jogo, participando, vendo o que está acontecendo. Voltando não à questão perdendo o bonde da original, história, né, Joel? Não perdendo o bonde da história. É verdade. E nós voltamos àquela questão que já mencionadas aqui com o professor. Vamos agora com um projeto de Estado, não de governo, né? Quando pensamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU,
O uso de programas de inteligência artificial para auxílio nas produções implica no alinhamento com o ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Projetos sustentáveis como biocombustíveis, agricultura sustentável, jardins verticais e afins contribuem especialmente em relação à energia limpa e ao combate à ação climática, que é o ODS 7 e 13, e através da redução das emissões de gases de efeito estufa. Agora vamos para a nossa enquete do dia, Franklin. É verdade, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa. Tá? E aqui é uma forma de ver como é que as pessoas, nossos seguidores e seguidoras no Instagram, né, que nós fazemos essa enquete no Instagram, acham ou acompanham o tema que vai ser debatido no nosso programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Para você, a inteligência artificial ajuda no desenvolvimento das cidades? E olha só o resultado, já é difícil acontecer isso, né? 50-50, 50% sim, 50% não, que não acredita que a inteligência artificial ajude no desenvolvimento das cidades. Eu tenho uma questão, até antes de passar para as perguntas que nossos seguidores e seguidoras fazem para os entrevistados que nós convidamos aqui para o programa, eu queria até antecipar uma pergunta antes tanto para o Danilo como o professor Marco Aurélio. Esse resultado dessa enquete, 50 sim, 50 não, de uma certa forma, mostra que ainda há um problema de comunicação, né? Porque, pelo que nós estamos vendo historicamente, todas as transformações, né? O que nós estamos fazendo aqui agora, o rádio, né? Isso foi também um avanço tecnológico fantástico 100 anos atrás, e com certeza as pessoas não viam com bons olhos. Essas ondas sonoras pelo ar, isso pode dar algum problema, essas frequências na saúde das pessoas. O trem, né? Pelo amor de Deus, como é que você vai fazer um trem que corre a 40 km por hora? Isso faz mal para a saúde, né? E hoje a velocidade está aí mostrando que não, né? Que isso não causa problema, causa quando tem um acidente. Mas o acidente podia ter também você andando de cavalo ou de jegue em qualquer lugar do mundo, né? Então eu pergunto a vocês aí, está faltando comunicação para explicar que a tecnologia, a inteligência artificial é positiva. O problema está em como utilizar, né? Ou seja, temos que utilizar a própria IA para que ela seja melhor aceita. Não, Danilo? Exatamente. E eu digo que a IA ela tem que ser supervisionada, né? Tem que ter pessoas em volta. A gente não pode simplesmente colocar a IA para rodar cegamente, definindo nossos futuros e não ter uma forma de controlá-la, uma forma de monitorar o que ela está fazendo, se está de acordo com o nosso projeto, né? Então isso tem que ser muito bem cuidado, como comentei, dados viciados geram IAs viciadas, mas o impacto com certeza é positivo e é como comentado, assim, tudo que a humanidade foi trazendo ao longo dos tempos, sempre houve essa divisão, sempre houve a visão dos que não vem de forma positiva essa nova invenção, e tem aqueles que abraçam e que são assim, os primeiros a adotar e incentivar a utilização. E assim, faz parte de toda a tecnologia, assim que ela é inserida na sociedade, vai sofrer isso, e é parte do trabalho de quem está trabalhando com a tecnologia, garantir que a comunicação é bem feita, que a aplicação é bem feita, que o sistema é seguro, para garantir que a gente tenha aí uma adoção sem maiores dificuldades e que a humanidade de fato se beneficie dessas tecnologias. Perfeito. Professor Marco Aurélio, aqui no nosso programa nós abrimos espaço para que os seguidores e seguidoras façam perguntas, né, a respeito do tema do programa. E no programa de hoje nós temos duas questões, uma feita pela Karen e outra pelo Arnaldo, né? Agradeço antecipadamente tanto a Karen como o Arnaldo a colaboração que enviaram para nós. E a pergunta da Karen, que eu vou repetir para o professor, de uma certa forma, o senhor já respondeu, mas pode até dar uma complementada. A Karen pergunta, esses programas de inteligência artificial podem substituir o trabalho das pessoas? Vai gerar desemprego? O senhor, de uma certa maneira, já respondeu a essa questão, mas se quiser dar uma complementada, né, tranquilizando a Karen, seria de bom grado. Além da sua resposta, que você deu, professor, que isso faz parte de um ciclo da humanidade, né? E que aconteceu, já aconteceu no mundo isso, né? Nas transformações, né?
que foram provocadas, né, nesses períodos, né, que antecederam a sociedade moderna, também aconteceu isso. Essa foi a tua resposta. A sua complementação seria como? Eu diria o seguinte, que vão aparecer novas coisas. Lembra o seguinte, se você olhar a própria indústria brasileira, quanto que ela emprega, quanto que ela paga pelo trabalho, é um número muito maior do que a agricultura. Embora a gente fale muito da nossa agricultura, mas a diferença do salário médio na agricultura para a indústria é muito grande. Então a gente percebe, isso aí é o seguinte, a tecnologia, de alguma maneira, ela gera emprego, ela gera economia e tudo mais. Eu enxergo a inteligência artificial como uma grande ajuda para nós. Assim, a humanidade vai ficar mais inteligente, porque ela vai ter a servir, ela vai ter bancos de dados imensos. Vocês lembram o que era uma biblioteca? É uma ferramenta a serviço da evolução humana? Eu acho que sim. Eu acho que a inteligência artificial e o assunto de que vai diminuir ou aumentar o emprego, nós já devíamos estar perguntando isso há mais tempo. Você tem um número substancial de pessoas que estão fora da economia. Não é a inteligência artificial que fez isso, mas é outra coisa, é a forma do ser humano tratar esse assunto. E esse assunto também precisa ser resolvido. Mas eu não tenho dúvidas de que ela não vem atrapalhar, ela vem para ajudar com todos os perigos que o Danilo chamou atenção. Fala, como é que você faz? Eu não acho que é você bloqueando que você resolve o problema. Eu acho que o problema é olhando, criticando, entendendo o que está acontecendo, percebendo os preconceitos, percebendo quando ela está errando, quando o banco de dados tem viés e assim por diante. Mas eu vejo de uma forma muito otimista em todas as áreas. Eu acho que a inteligência artificial prontamente pode nos ajudar a fazer melhor o que a gente já faz. Perfeito. E a outra questão que nós temos aqui, que foi enviada pelo seguidor Arnaldo, na nossa plataforma no Instagram, ele pergunta o seguinte, e eu vou pedir para o Danilo responder. Esses programas não roubam dados das pessoas? Como eles ajudam empresas e cidades? Né? A preocupação maior dele, que é também, de uma certa forma... De todo mundo, né? O sigilo em relação aos seus dados pessoais. Os seus dados, porque hoje, né? Qualquer pesquisa que você faz a respeito de, digamos, um tênis, né? Na sequência você recebe 500 anúncios de tênis, de lojas que querem te vender aquele tênis. Às vezes outro perigo, né, Joel? Acontece às vezes comigo. Você está no celular, sem querer você aperta, né, o dedo bobo, né? Aperta lá no outro link, aquilo vai para um anúncio qualquer, de você não tem nada a ver com você está lá, batom. Aí você recebe depois um monte de anúncios de batom e você não tem o mínimo interesse por batom e está recebendo porque você clicou inadvertidamente aquele link para o batom. Né? Ou seja, esses dados, como é que fica essa situação toda aí, Danilo? A IA não precisa também ser um pouquinho mais ensinada a selecionar melhor essas formas de utilização e de ação de marketing, digamos assim? Eu digo queria que... pegar uma carona na pergunta do ouvinte, viu, Danilo? E já complementar uma pergunta. É necessário mudar a legislação para evitar, digamos, abusos? Com certeza. Eu digo que a IA, tadinha, ela não tem nada a ver com essa questão de sigilo de dados. Ela se alimenta do que aparece, do que é colocado para ela, né? Então foram decisões humanas que geraram essa condição de privacidade que a gente tem hoje. No Brasil, a gente já tem uma legislação que é LGPD, que faz com que as empresas elas sejam responsáveis pelos dados das pessoas, né? Mas esse é um problema. Toda rede social, a gente acha, pô, a rede social é de graça, eu vou lá, vou usar e tal. Mas quando você entra, você está dando um tique lá falando, ó, minhas informações elas podem ser utilizadas. E hoje em dia isso é cada vez mais comum. Qualquer site que você entra tem lá, olha, quer liberar os cookies? Então, tudo isso você está dando permissão para ser rastreado. O que é que pode ser feito para ser melhor? Eu não acho ruim, porque a utilização de dados permite que a gente não seja atingido por marketing que não é para a gente, né? Então, acho que tem como ser bem utilizado. A questão é não ser abusivo. Então, a legislação ela tem que vir para suportar isso e também as empresas e elas têm que dar clareza de que dados elas estão capturando. Também existe forma segura de se utilizar, de se anonimizar. Então é possível falar, olha, tenho tantas pessoas passando por essa loja de sapatos. Você não precisa identificar quais pessoas estão passando, né? Então é muito útil para
os comerciantes, para os empresários que têm, por exemplo, pontos de venda, saber que tipo de pessoa está indo comprar o pão na padaria, qual que é o perfil das pessoas que estão consumindo seus produtos, para ele conseguir otimizar e ter mais chance de ter sucesso no seu empreendimento. Então, eu digo que essas informações elas ajudam, só que elas têm que ser bem utilizadas. E aí o Estado tem que ter esse papel de cuidar das pessoas, dos dados das pessoas, e as empresas elas têm que ser responsabilizadas caso elas façam mau uso. Papel regulador, né? É verdade. Para encerrar esse bloco, Joel, eu só quero convidar os seguidores e as seguidoras que nos próximos programas fiquem atentos e atentas na caixinha do Instagram para as enquetes e também fazer as questões que nós reproduzimos aqui no nosso programa. No Instagram, @Observatório 3 Setor, e também pode nos acompanhar no facebook.com/Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor, nos 3 casos, o 3 em numeral, Joel. Encerramos mais um bloco. Muito bem. Quais os avanços mais recentes que a inteligência artificial no setor da indústria? Quais são esses avanços no setor da indústria? E como isso tem influenciado a economia, professor Marco Aurélio? Olha, sobre os avanços... Frank, já citamos o automóvel aqui, né? O automóvel a gente citou no início. Talvez o Danilo possa responder melhor essa questão. Eu diria, assim, aquilo que atinge diretamente a todos nós, e às vezes a gente fala, vamos nos proteger da inteligência artificial, como que a gente pode fazer isso? Eu queria lembrar você, se você for uma pessoa afoita que compra rápido na internet, e digamos que o Franklin seja super cuidadoso, ele para comprar, ele escolhe 200 sites antes de comprar. O que acontece hoje é que os sites já detectam o teu perfil. Então, é muito comum que, para você que compra rápido, o preço já chegue mais alto. Porque sabe que você não vai procurar mesmo, você vai comprar. E para o Franklin, que procura um monte, ele já sabe que isso está acontecendo, então esse assunto vem já num preço competitivo, porque senão ele vai comprar no outro site. Então, já aparece alguma coisa que faz ele retornar. Então, eu diria que já está. A inteligência artificial, em alguma escala, está presente nas nossas vidas de toda forma. No assunto do automóvel, que eu acho que é o que eu poderia contribuir um pouco mais, eu acho que é aquilo que já foi dito aqui, né? Os sensores medir o que está acontecendo, evitar colisões, o caminho como a inteligência artificial está caminhando para dirigir o próprio carro, é rápido, hein? Isso aí vai acontecer. Nós vamos assistir isso, não vai demorar muito tempo, não. Você já tive a oportunidade de dirigir na Europa, onde entrando numa estrada, eles detectam a velocidade da estrada e se tiver no piloto automático, ela aumenta para aquela velocidade. É a inteligência já percebendo e escolhendo a velocidade. E aquilo que o Danilo falou, de evitar colisão, nunca ficar muito menos de distância. Então, os carros eles estão crescendo muito fortemente mexer com dados, com sensores, para entender essas coisas, como é que a gente evita acidentes e tudo mais. Então, na parte industrial eu não consigo dizer exatamente o quanto que eles já estão usando na produção. Eu jogo a bola. Você consegue, Danilo? E como isso tem influenciado a economia? Olha, o que se tem visto muito na indústria é uma preocupação cada vez maior em aumentar a eficiência e fazer bom uso dos dados, né? A indústria ela gera muito dado. Então, como eu comentei, a gente estava comentando sobre uma usina que faz bioetanol, né? Ela tem uma série de processos em que tem que se controlar a temperatura, a pressão, são várias variáveis que vão dizer se ela está um ponto mais eficiente ou não. E a inteligência artificial ela ajuda a tomar ações. Então, onde antigamente tudo tinha que ir no campo, mexer numa válvula, abrir, acender uma caldeira para gerar vapor, tudo isso hoje é automatizado. Então, tem máquinas que fazem esse papel. E o ser humano ele não está mais numa condição de perigo, né? Antigamente era muito comum um acidente em fábrica por esse tipo de atuação. Então, hoje em dia,
já é tudo automatizado, boa parte da indústria ela é bem automatizada, e a IA ela chega para justamente levar esses processos para os pontos ótimos. Então, quando a gente está falando de gerar vapor para abastecer um processo fabril, a gente está queimando um combustível ali, a gente está gerando emissões, né? Quando a gente consegue fazer isso de uma maneira mais eficiente, utilizando uma IA que vai definir qual que é cada ação que tem que ser feita a cada segundo para controlar a dinâmica daquela combustão, a gente está falando de economizar uma biomassa, um combustível que a gente vai deixar de emitir, né? Então a gente está ganhando eficiência. Então todos os projetos que a gente faz, a gente está sempre gerando uma redução de emissões de CO2, porque a gente está ganhando eficiência. Seja ela consumindo menos energia elétrica, seja ela consumindo menos combustível, seja aumentando a produtividade, deixando o equipamento de parar, ele rodando mais tempo, sem paradas. A gente aumenta a segurança também, né? Então reduz o risco operacional, o risco de uma pessoa se machucar, se acidentar na fábrica. Então está se utilizando muito isso. Também assim se está se expandindo para um cenário onde a gente tem fábricas virtuais em que você consegue dizer que mudança que você vai fazer, se ela vai ter um impacto antes de executar a atuação, né? E como é que a gente como é que a gente capacita a pessoa sem ter que colocar uma pessoa jovem que ainda não tem experiência para controlar um equipamento que pode causar uma explosão. Então tudo isso está se fazendo em ambiente simulado com apoio de IA para poder as melhores decisões serem tomadas. Então, isso vai gerando eficiência, a gente deixa de emitir gás carbônico, toda vez que a gente aplica essas soluções na indústria, a gente está ajudando ela a reduzir as emissões. Pesquisa realizada com o apoio da FAPESP demonstrou que a implementação de um programa de inteligência artificial em empresa brasileira produtora de energia limpa otimizou, né, os processos e aumentando a sua produção. Essa é a pesquisa que o senhor participou, né, professor? Não participei dessa pesquisa. Qual é a pesquisa que o senhor desenvolveu? Não, na verdade, a pesquisa que nós desenvolvemos no laboratório para etanol é o etanol de segunda geração, que teve uma forte presença da FAPESP também nesse assunto. E só para fazer um gancho com aquilo que o Danilo estava fazendo, uma das propostas do laboratório era o desenvolvimento de uma máquina agrícola capaz de, na primeira passada, é chamada agricultura de precisão, na primeira passada com sensores, coletar todos os dados que você tinha à disposição no campo, inclusive água, minerais, tudo que você tem naquele campo, para que quando você fizesse uma segunda rodada, você usasse essa informação para fazer uma agricultura de precisão, né? Quer dizer, por a quantidade correta do que você precisa no solo. Então, isso eu não tenho dúvida nenhuma que já é os primeiros sintomas de uma inteligência artificial entrando agora na agricultura, assim como poderia estar na indústria. Mas essa pesquisa que você mencionou, eu não participei, não sei exatamente. Como que os materiais biocombustíveis, né, eles podem ajudar que as embalagens não sejam também de petróleo, assim como as roupas, os objetos? A tecnologia está avançada para a gente poder substituir essas embalagens todas que são de petróleo por material do biocombustível, né? Como tem, por exemplo, o papel é feito não de petróleo, né? Então, tem também como seguir essa linha com outros materiais que não sejam baseados no petróleo? Professor? Olha, eu diria o seguinte, o assunto do petróleo ficou, digamos, no foco do grande causador do problema. Então, quando a gente discute mudanças ambientais, imediatamente você olha para petróleo e carvão e fala, são os maiores geradores de energia do mundo, e com a indústria petroquímica, que gera aquilo que você acabou de falar, todos os outros produtos que vêm daquele petróleo. Então, eu diria que, e eu não tenho dúvida que eles realmente são, a emissão de gás de efeito estufa é principalmente feita nessas duas
né, nesses dois cantos, além da própria agricultura, que também emite gases de efeito estufa de um volume muito grande. Mas eu diria que a melhor forma da gente olhar para esse assunto é de que maneira que você engaja esse tipo de atividade num mundo sustentável. Então, a pergunta que nós temos que fazer não é o petróleo tem que ser, nós temos que parar de usar completamente petróleo? Não, se nós conseguirmos inventar tecnologias para que a gente consiga ou capturar o carbono ou evitar as mudanças climáticas devido a esse uso, não vejo nenhuma razão para a gente parar. Muito pelo contrário, você mantém a força dessa economia, que não é pequenininha, dentro do jogo. E essa, de certa maneira, é bastante importante. Quando a gente faz mudança do carro, aí é porque não tem dúvida. Quando você queima o combustível no teu automóvel, você está jogando um carbono que foi desenterrado, está jogando na atmosfera. Então, você evitar isso é fundamental para evitar o excesso de gás de efeito estufa que nós estamos causando. Mas eu diria que nós deveríamos olhar para todos os temas que causam impacto no meio ambiente com um olhar de o que a gente pode fazer para resolver o assunto. Não simplesmente, e não é só no tema energia. O Brasil, por exemplo, é o país que tem uma das matrizes mais limpas de energia do mundo. Será que a gente consegue ter, além da mais limpa, a mais barata? Será que a gente consegue ter a ponto de atrair indústrias para o Brasil, de todas aquelas indústrias comprometidas com o meio ambiente, falam, eu preciso estar no Brasil porque lá a energia é limpa, aqui eu queimo carvão, lá não, eles têm uma outra estratégia. E aproveitar isso e aproveitar isso, e você começa a enumerar, por exemplo, mineração. Tudo bem, eu sei, mineração é um problema, não tenha dúvida nenhuma. Quando você entra num bioma de maneira sem compromisso com o meio ambiente, é desastre na certa. Mas será que nós não temos que perguntar de que forma que quanto custa fazer mineração de maneira a não impactar no meio ambiente? Ou será que nós temos todos os elementos químicos que nós precisamos? Se a gente tem, a gente tem que começar a capturar todos os nossos elementos químicos que estão já nas nossas casas, nas nossas gavetas, e devolver para a economia, para fazer uma... Mas você percebe que não sei se basta a gente olhar para esse assunto e falar, não, estou fora, petróleo acabou. Não, petróleo, a idade da pedra não terminou por falta de pedra, né? Como dizia alguém no passado. Na idade da pedra e pode ser que a idade do petróleo também termine sobrando petróleo. Ou essa indústria entende o impacto ambiental que ela está causando e, de maneira madura, reage frente a isso. Eu não sei se eu Deixa eu corrigir aqui uma pergunta que eu fiz. Na verdade, quem participou da pesquisa foi você, né, Danilo? Eu me referi ao professor, mas foi você. Eu quero realmente que você faça uma síntese da participação, da elaboração dessa pesquisa, que ela é muito importante. Então, quando a gente fundou a empresa, né, a gente teve um apoio muito forte da FAPESP no desenvolvimento, porque em 2007 não se existia mercado de Venture Capital, o que a gente fazia não era atraente, né, que era mexer com IA na indústria. E a FAPESP ela nos apoiou nesse desenvolvimento e a gente desenvolveu uma solução para otimizar processos industriais, uma solução que ela se pluga à rede de automação da indústria e ela faz com que aquele processo, aquele equipamento, ele opere de maneira mais eficiente, né? Então a gente fez esse trabalho e a gente tem tido muito sucesso justamente no mercado de bioetanol, onde existe muito desafio com respeito à produção do bioetanol. Não é um processo simples, é um processo que é complexo, com múltiplos processos. Tem processo biológico, tem processo químico, tem processo termodinâmico que acontece para pegar a cana-de-açúcar e transformar ela em bioetanol, transformar em energia e transforma em açúcar, né? E hoje está se amplificando isso, está chegando ao biogás, ao etanol de segunda geração. Então, são processos complexos e que nosso software que a gente desenvolveu com o apoio da FAPESP que a pesquisa encontrou solução, né? Exatamente, a gente encontrou uma forma de operar de maneira mais eficiente, colocando um software para ajudar no dia a dia da operação. Agora vamos para o momento, as dicas de cultura, né? Momento de cultura.
no nosso programa. O Itaú Cultural realiza a Ocupação Mário Pedrosa em homenagem a esse crítico de arte que se transformou em um dos principais intelectuais brasileiros no século XX. O Mário Pedrosa sempre olhou a arte despido de preconceito, sempre procurando entendê-la em todas as suas dimensões, não só as culturais, como também políticas e sociais. Nessa ocupação, podemos encontrar documentos, entrevistas com pesquisadores e amigos de Mário Pedrosa que revelam a sua importância e sua contribuição para a cultura brasileira. Ocupação Mário Pedrosa no Itaú Cultural, Avenida Paulista 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita, Joel. Excelente dica, Frank, para este fim de semana. Agora, caminhando para o final do programa, eu queria uma rápida resposta dos nossos dois convidados, começando com você, professor. O de mais importante você gostaria de deixar registrado nessa entrevista que tivemos hoje com você e com o Danilo? Olha, eu diria o seguinte: a gente no Brasil, a gente roda e chega sempre no grande desafio que o Brasil tem, né, que é educar, literalmente. Então esses assuntos ficam muito mais simples de lidar se nós tivermos um sistema de educação forte, que a gente discuta com os nossos jovens, que a gente faça. Quer dizer, temas como esse, desenvolvimento sustentável, vamos imaginar que o Brasil precisa se desenvolver ainda. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas temos uma distribuição de renda sofrível. Então, nós vamos precisar desenvolver. Nós vamos ter que fazer isso olhando para o meio ambiente, Então, e para fazer isso direito, a gente precisa transformar esse tema em cultura, que é justamente um projeto que eu estou desenvolvendo junto com a PUC de Campinas, que é como é que a gente transforma desenvolvimento sustentável em cultura. Como é que isso entra na escola? Para falar, olha, isso não é uma moda. O problema climático não é uma modinha que vai passar, é um problema sério que nós vamos ter que enfrentar. E em todas as discussões fica claro que o tema educar é o que vai trazer força, inclusive para entender o papel da inteligência artificial nas nossas vidas. Danilo, o seu destaque final. Eu vou acompanhar o professor nesse destaque, porque assim, o fato de a gente ter conseguido chegar aqui e criar uma empresa que aplica IA na indústria se deveu primeiro à educação, que eu e meu sócio a gente se formou na Unicamp, e ao apoio da FAPESP, né? Então a gente não estaria aqui se não tivesse tantas pessoas nos ajudando nos caminhos que a gente teve que trilhar para conseguir levar algo para o mercado e algo que gera impacto tanto para a sociedade. Então eu reforço essa questão de educar, assim, as pessoas são os ativos mais valiosos que a gente tem, sabe? Então a gente precisa garantir que a educação ela chegue a todas as pessoas, que a gente consiga reverter o que a gente tem visto nos últimos anos, né, em que parece que a desinformação ela tem ganhado mais peso. Então, eu reforço esse educação ponto. de qualidade, né, para formar novas gerações. Exatamente. Agradeço as participações de Danilo Halá, engenheiro de computação em sistemas de inteligência artificial para a indústria, e cofundador e CEO da Systems. Marco Aurélio Pinheiro Lima, professor docente do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório Três Setor, youtube.com/Observatório Três Setor e @Observatório Três Setor no Instagram. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Brasil ODS. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pauta@observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.